Drácula de Bram Stoker de 1992. O filme de 92, dirigido por Coppola, conta a história do jovem advogado inglês Jonathan Harker, vivido por Keanu Reeves, que aceita um trabalho em uma vila sombria nas brumas da Transilvânia, na Romênia. Ele é capturado e aprisionado pelo vampiro Drácula. Nessa versão é vivido pelo Gary Oldman, que viaja para Londres inspirado por uma fotografia da noiva de Harker, a Mina Murray, que é vivida aí pela Winona Ryder. Na Grã-Bretanha, Drácula começa um reinado de sedução e horror, drenando a vida da amiga mais próxima de Mina, a Lucy Westenra. Os amigos de Lucy unem forças com o professor Abraham Van Helsing, interpretado pelo Anthony Hopkins, para tentar matar o Drácula de uma vez por todas. Esse filme do Coppola aí, eu vou começar com o Gabi porque eu sei que o Gabi não gosta muito desse filme, dessa versão, Gabi. Por que esse Drácula é tudo menos Bram Stoker? Você me disse isso pra mim, com essas palavras. Porque ele é tudo. Não, é brincadeira, né, cara? O Coppola poderia chamar esse filme de qualquer coisa. Drácula do Coppola, Drácula da filha do Coppola, Drácula do Keanu Reeves. Podia chamar de qualquer coisa, mas Drácula de Bram Stoker, isso aqui não é, né, cara? Não é. Ele não lembra em nada. Assim, o Drácula clássico mesmo, ali no Nosferatu de 1919, aquele sim, pra mim, é o Drácula clássico, no Mark Schrank. Não tem o que pôr nem o que tirar. E em seguida, depois, o do Bela Lugosi. O do Bela Lugosi vem na parte do charme do Drácula, né, e não na parte monstruosa. O que o Coppola tenta fazer aqui é fazer desde o começo da história, né, com o Vlad o Empalador lá e tal, toda aquela história do começo. E, cara, ele deturpa completamente a aparência do Drácula. A aparência do Drácula que o Coppola tá colocando não tem nada a ver com o do Bram Stoker, saca? Então, não é um filme ruim. Não é que eu desgosto do filme. Eu acho que é uma outra abordagem do Drácula pra ele colocar Bram Stoker no título, saca? Você acha que o problema do filme é o Bram Stoker? Sim. O problema do filme é ele colocar Bram Stoker no título. É uma reimaginação do Drácula a partir do que o Coppola escreveu. E não uma adaptação. A adaptação fiel lá é o Nosferatu. Nosferatu é a adaptação fiel. E você, Matheus? Aquela minissérie da Netflix até é bem próxima também do que a gente tem nos livros também, mas no geral não é tão assim, não. E como filme, então, Matheus? Eu li o livro, né? Eu gosto muito dos livros também. É que, na verdade, o Drácula, assim, eu tenho uma boa história com o Drácula. Eu adoro ele ficcionalmente, eu adoro os filmes. Adoro vampiros no geral, né? Eu adoro Vampiro à Máscara. Até a questão histórica mesmo, né? Eu sou apaixonado por história também. E eu... Hã? Opa. Eu adoro o Crepúsculo também. Tem os seus limites, né, Gabi? Mas até a figura histórica mesmo, né? Do Vlad Tepes, né? O Empalador, né? Que é bem legal aqui, aí, Jorge, um fun fact aí pra você, né? Que Drácula significa dragão, né? Porque o Vlad Tepes, ele fazia parte da Ordem de Dracúlia. Eu sei, cara. Eu joguei Castlevania. Desculpa. Ué. O Lords of Shadow, né? O versão nova. Exatamente, eles explicam isso aí no jogo. Não, mas, cara, tem muitos aspectos do Drácula que é bem diferente mesmo, né? Ele não é só essa figura monstruosa e, às vezes, charmosa. Ele é uma pessoa bem trágica, na verdade, né? Ele tem muita metáfora com doença mesmo, né? Com uma doença assim, terminal que ele acaba tendo. E esse charme dele que a gente acaba tendo também nas obras mesmo é muito mais um controle mental do que uma sedução máxima, né? Que a gente acaba tendo no filme até. Eu gosto do Keanu Reeves, cara, apesar dele ser super esquisito, né, nessa versão. Mas o Gary Oldman manda bem, sabe? O Gary Oldman manda bem nas versões dele, velho. O filme tem um... Assim, quando a gente fala de elenco, é óbvio que na época talvez o elenco na época não fosse tão estrelar, né? Porque tinha muita gente em começo de carreira ali. A Winona Ryder super nova, o Keanu Reeves novinho também, né? Tipo, porra, mó carinha de bebê. Mas tinha o Anthony Hopkins já, ele era muito forte, né? O Anthony Hopkins já era o fodão na época. O Gary Oldman também tava, acho que bem em cima, né? Então, assim, tem um elenco que chama atenção quando você vê ele hoje, principalmente. Chama muita atenção. Ele tem... Dos filmes do Drácula, que eu consigo me lembrar, assim, agora, é o filme mais denso, eu diria assim, com mais clima de terror mesmo.
Sim. Eu não consigo analisar da perspectiva do Gabi, porque eu vou ser bem sincero, eu nunca fui um amante da obra do Bram Stoker, assim, eu sei que muita coisa é baseada na obra do Bram Stoker quando vai se falar em Drácula, mas eu nunca fui um amante de Bram Stoker que fala, nossa, eu conheço aqui a obra dele, eu sei o que é canônico e o que não é. Mas eu acho que diretores como Coppola, têm a característica de mudar a obra original, e às vezes, como a gente já falou aqui várias vezes sobre o Kubrick, Iluminado. ele consegue fazer obras melhores do que as originais. Mas aí temos um problema, G, porque eu não ligo dele também mudar. Realmente não me importo. E assim como o Kubrick mudou o Iluminado, não me importo. Mas aí é que tá a diferença. O Iluminado do Kubrick não tá escrito o Iluminado do Stephen King, sabe? E nem mais o do Coppola tá, Bram Stoker Dráculas. Então, porra, né? Só chama o filme de Drácula e pronto, bicho, saca? Até porque adaptar o livro ia ser meio complicado, porque o livro ele é muito mais uma descrição documental do que era o Drácula, do que era a Valáquera, do que era aquela região. Não era uma narrativa, né? Não era uma história. Tanto é que quando a gente chegar lá no Última Viagem de Deméter, né? Não é como se fosse uma história desses personagens, né? É só um relato mesmo do que aconteceu. O relato do capitão, né? Tanto que o capítulo chama Captain's Log, né? Que é o diário do capitão, né, cara? Que é achado pela Mina Harker, né? Olha lá. Nada que tem no filme. Aí já começa as merdas do filme, já. Aí já começa a bosta do filme, já. Vamos desacelerar aqui um pouquinho. Tem alguns comentários, gente, que eu acho que talvez sejam interessantes pra gente comentar. Tem um aqui que eu não entendi, que é a Cíntia dizendo aqui, ó. Coppola, desde que saiu da Jovem Pan, não tem nada de bom. É isso aí, velho. Né? Caio de Arruda Miranda. Alex Turner. Dave Grohl. Noel Gallagher. E a Vandinha lembrando aqui uma coisa, ó. Meninos, acho Entrevista com o Vampiro o melhor filme de vampiros que já teve. Tá aí uma adaptação que é muito foda em relação ao livro. No geral, gente, esses filmes de vampiro, principalmente, eu queria falar um pouco do Conde Drácula e tal, essas adaptações do Conde Drácula. A gente teve esse Renfield aí, recente do Nicolas Cage, que é horrível. É uma coisa... Isso, Christopher Lee lá nos anos 50, né? Você teve o Gerard Butler fazendo Drácula 2000, vocês lembram disso? Puta que pariu. Tem no Drácula também, né? Ele é o vilão do terceiro filme. Não, o Drácula 2000 já vem da onda do Jason X, tá ligado? Ele já vem Drácula 2000, o Drácula era tipo um serial killer mesmo, né, Exato. cara? Era muito estranho esse filme. Do Drácula Slasher, né? Drácula 2000, Gerard Butler, tá aí, ó. E aí a gente tem... Aí o filme que essa galera não viu. Essa galera não viu. E aí a gente teve uma mudança, eu digo até um divisor de águas, pode ter gente que vai achar estranho eu falar isso, mas depois do Castlevania Shadow of coisa sair... Symphony of the Night, Jorge. Isso, eu tô confundindo com o segundo. Eles lançarem o jogo, eles resolveram cinematograficamente apostar nessa versão mais humanizada do Drácula. E mostrar... Mais trágica, assim. Mostrar o lado humano dele antes e tal. E aí vem esse filme que fracassou totalmente aí, que era... Eles não querem dizer isso, mas era uma adaptação do videogame. Pra mim era. Que era o Gabriel e tal, e o Drácula... Como que era o nome do ator que fazia, cara? Era o Luke Evans, não era? Luke Evans. Acho que era o Luke Evans, Luke Evans, esse mesmo. Era o Luke Evans fazendo ali. Que eu acho que foi onde perderam a mão total do Conde Drácula, cara. Não sei se vocês concordam. No videogame funciona. Em filme não funciona. Eu acho que a deturpação dos vampiros começou depois do Crepúsculo, né, cara? Acho que o Crepúsculo, ele desceu a régua lá embaixo mesmo, assim, saca? E aí, cara, ele sofre do lado do Drácula de Bram Stoker, cara. É só não chamar de vampiro, tá ligado? Porque eles não são vampiros. Exatamente. É o que eu acho também. E aí depois dessa... outro nome, ninguém ia ficar tão puto. Talvez não tenha tanto outro nome, né? No fim das contas. Acho que a única que acabou nos últimos 20 anos, desde o Drácula do Coppola aí, o que teve de bom? Deixa-me entrar. Acho que Deixa-me entrar é o único filme legalzinho, né, cara? É o único filme legal, cara, de vampiro que tem. Porque o resto, cara... Mano, é Hora do Espanto, cara. Que isso? Eu sempre defendo. Sei lá, né, cara? A Hora do Espanto é um remake, então não vale, cara. E a Hora do Espanto, pra mim, sofre da mesma crítica que a gente pode fazer pro Crepúsculo. Aquilo ali não parece muito vampiro, não.
Entendeu? Eles têm uma Não, pelo contrário, Jorge. Como a Vandinha lembrou, Super forte, velho. como a Vandinha lembrou aí, pô, Entrevista com o Vampiro é um clássico, né, cara? Sim. Esse é um filme muito bom aí, que a galera meio que desvaloriza Ô, de Gabi, vez em quando. e mas pouca, é gente, e bom. pouca gente sabe, né, Gabi? Mas a Rainha dos Condenados é uma continuação direta de... É uma continuação Sim, direta. continuação direta. Tudo tá dentro da Anne Rice, né? Eu ia até indicar nos comentários no final, depois, o livro da Anne Rice, né, cara? Que é o Entrevista com o Vampiro. Eu acho a Anne Rice uma escritora excepcional e ela é muito pouco valorizada dentro desses aspectos dos vampiros. Eu acho que ela tem histórias muito maduras, Sim. muito legais, assim. O Vampiro Lestat é um livro do caralho, tipo, é maravilhoso. Porra, sim. É o melhor Vampiro livro dela pra Lestat, mim, na verdade. o Vampiro Lestat, o Entrevista com o Vampiro e a Rainha dos Condenados é uma trilogia, assim, impecável, cara. Impecável. Sim. Acho foda. As adaptações, a Rainha dos Condenados, por exemplo, sofreu com a adaptação. A adaptação não é muito boa. Porque tinha lá a Laia, né? Porra, a mina não era atriz, cara. Ela era uma música e tal. Não ficou bom, mas o Entrevista com o Vampiro, com o Brad Pitt, com o Tom Cruise, com o Antônio Bandeiras, porra, esse é filmaço, cara. Esse é filmaço. Tem a série também recente aí que passou batida, né? Ela é com o Verme Cinza lá do Game of Thrones, cara. Ela, incrivelmente, ela é uma boa adaptação também, ela é fiel. Ela não é, tipo, incrível, mas ela, tipo, dá pra passar. Quem tiver curioso, dá pra assistir também o Entrevista com o Vampiro, a série, pelo menos. Tem elementos que são bem similares ao livro. E, pô, Jorge, tem Jojo também, cara. Jojo também tem vampiros, cara, na primeira temporada. A parte 1 de Jojo, o inimigo principal é o vampiro. E ele é muito bem representado também. Eu não faço a menor ideia do que você tá falando. Tipo, eu nunca Cara, vi. Jojo Bizarre Adventure, cara, como assim? Eu tava aqui, tipo, Jojo, que porra que é Jojo? Cara, o Dio, cara, que inclusive é baseado no Ron James Dio, né? Ele é o grande vilão, cara. Ele luta contra o Jojo e ele tem o poder de congelar as pessoas, porque ele é um vampiro.